Chegou a hora do culto da tarde, para a Sagrada Assembleia do Dia da Ressurreição. É bom vê-los. Eu espero que recebam muitas bênçãos do Dia da Ressurreição. O dia de hoje pode ser considerado um dos dias mais alegres e felizes da história do nosso Evangelho. Embora todas as festas contenham certamente o sentimento de alegria, o dia da ressurreição é, especialmente, uma festa muito preciosa, porque é o tempo em que Cristo demonstrou o seu poder ao ressuscitar dos mortos e despedaçar completamente o poder da morte e das trevas. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e durante 40 dias apareceu pessoalmente a muitos dos seus discípulos para mostrar e testemunhar que ele tinha ressuscitado. Após 40 dias, ele foi levado para o céu a partir do Monte das Oliveiras, levando-nos a celebrar o dia da Ascensão, não foi? Não seria exagero dizer que esta preciosa festa, o dia da ressurreição, marca o ponto de início da história do renascimento da Igreja primitiva através do Pentecostes, no 50º dia, em que o Espírito Santo da chuva temporã foi derramado abundantemente. Antes, as pessoas costumavam pensar, quando uma pessoa morre, tudo não acaba. Por isso, acreditavam que a própria vida cessaria e terminaria após a morte. No entanto, a ressurreição de Cristo permitiu que a mensagem especial, mesmo que morramos, podemos viver novamente, fosse difundida a muitas pessoas através da Igreja primitiva. Como resultado, apesar de toda a opressão e perseguição por parte dos imperadores romanos, a ressurreição desempenhou um papel significativo ao testemunhar com confiança que Jesus é o Cristo, comoveu os corações de todos os santos na Igreja primitiva como a verdade entre as verdades e tornaram-se o fundamento da sua fé. Como está escrito na Bíblia, quando Cristo vier à Terra no último dia, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para uma ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, enquanto os que permanecerem vivos serão transformados para se encontrarem com o Senhor nos ares e estarão sempre com o Senhor. Um futuro tão gracioso irá desenrolar-se diante de nós. Por isso, ter esperança na ressurreição é verdadeiramente importante. Só porque toda a vida nesta terra termina, isto não significa que seja o fim. Por isso, preparamo-nos e planejemos hoje para o mundo glorioso e para aquela vida que virá depois desse dia. A Bíblia ensina-nos que quando as nossas vidas como peregrinos nesta terra, que são apenas por um momento, chegarem ao fim, a verdadeira vida do reino dos céus se desenrolará para nós, não é verdade? Nesse mundo, ao acumularmos muito mais bênçãos espirituais para o reino dos céus, enquanto vivemos aqui nesta terra, sejamos aqueles que não se arrependem nesse dia, sem deixar ninguém para trás. Uma vez que formos levados para o reino dos céus, então já não teremos quaisquer oportunidades, não é verdade? Tudo é decidido, enquanto estamos nesta terra, não é verdade? Por isso, a partir deste momento, oremos com mais fervor, preguemos com mais diligência e reflitamos mais seriamente sobre a palavra de Deus. Eu espero que vocês e eu possamos verdadeiramente transmitir o significado correto da ressurreição a todos os que nos rodeiam. Hoje, vamos todos voltar juntos ao livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vejamos o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus diz que todo o seu eterno poder e natureza divina estão escondidos em tudo o que Ele criou. Por outras palavras, nós podemos descobrir a santa e grande vontade de Deus na sua criação. Portanto, para compreender claramente a sua natureza divina e o seu poder eterno, precisamos de estudar a sua criação. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Vejamos o livro de Jó, capítulo 25, versículo 5. Jó, capítulo 25, versículo 5. Está escrito: Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Este versículo descreve-nos como seres que só podem ser vistos até certo ponto aos olhos de Deus. Está escrito na Bíblia que somos como larvas, meros vermes. Mas no meio disto, Deus não nos abandona, mas transforma-nos a todos no radiante esplendor da glória. Isto terá lugar no momento preciso em que a ressurreição e a transformação devem ocorrer. Os que morreram serão ressuscitados de acordo com a vontade de Deus, e os que permanecerem vivos serão transformados. Quando isto for realizado, já não seremos como larvas ou vermes, mas seremos lindamente transformados em anjos, vestidos com a esplêndida luz das vestes celestiais. É precisamente por isso que é tão importante para nós abraçarmos hoje a esperança da ressurreição através do dia da ressurreição. Passemos ao capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Deus ensinou e iluminou todos os santos da Igreja primitiva sobre a obra da ressurreição através da sua própria ressurreição. Mas houve algumas pessoas entre eles que refutaram e se opuseram aos ensinamentos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo explicou este assunto aos Coríntios da seguinte forma. Versículo 14. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se o elemento da ressurreição for omitido da nossa fé, grandes problemas começarão a surgir na nossa fé. Por isso, o próprio Cristo ressuscitou dos mortos, ao fim de 3 dias, e apareceu aos seus discípulos, e provou-lhes a sua ressurreição durante 40 dias, instruindo-os para que cumprissem a missão e o papel de testemunhas para testemunhar todas estas coisas em Samaria e até aos confins da terra. Passemos ao versículo 28. Vejamos o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Um tempo tão glorioso deveria chegar rapidamente. Vejamos o versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Quando semeamos o corpo de carne e sangue,
Deus conceder-nos-á um corpo espiritual. A Bíblia diz que este processo é a ressurreição e o processo de transformação. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A palavra ressurreição não tem o significado de ser ressuscitado. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Apesar de nós estarmos agora na forma física, seremos ressuscitados e transformados num futuro próximo. E testemunharemos o momento em que Deus mudará completamente as roupas da carne em roupas dos anjos celestiais. Todos nós devemos tornar-nos naqueles que anseiam por um dia tão gracioso e glorioso de Deus. Continuemos a examinar a palavra de Deus. Vejamos novamente o versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também. O que há também? Corpo espiritual. A Bíblia ensina-nos que, tal como existem corpos físicos, também existem corpos espirituais que pertencem ao céu. Passemos ao versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus com este corpo físico. É por isso que a transformação e a ressurreição são necessárias. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas o que nos vai acontecer? Transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Em que tipo de corpo é que o nosso corpo se transforma? Todos nós seremos transformados, num instante, dos nossos corpos físicos perecíveis para os corpos espirituais imortais e dos nossos corpos pecaminosos de carne para os corpos espirituais dos anjos celestiais. Mas transformados seremos todos, num momento. Versículo 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos. O que nos vai acontecer? Seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós podemos considerar a esperança da ressurreição como uma das coisas mais importantes que devemos ter. Quando o Pai estava nesta terra, uma vez explicou-nos a nossa transformação de uma forma que pudemos facilmente compreender através do processo de uma ninfa subterrânea que se transforma numa cigarra. Eu penso que muitos de vós não sabem, porque hoje em dia não se pratica muita agricultura. Aqueles que viveram em zonas rurais talvez se lembrem disso. Em locais como campos de couve ou de alface, existem pequenas larvas no solo. Estas são ninfas de cigarras. Elas permanecem no subsolo durante cerca de 6 a 7 anos, mudam de pele e transformam-se em cigarras. Quando estão na fase de ninfas subterrâneas, elas parecem muito feias. Embora pareçam muito feias, quando se tornam cigarras e voam energicamente no céu, parecem verdadeiramente magníficas. O Pai disse que, embora atualmente usemos a roupa não espiritual dos nossos corpos, eles serão transformados em corpos espirituais no reino dos céus. E embora agora tenhamos corpos mortais, Deus de repente nos transformará em corpos imortais. O mesmo processo ocorrerá quando aqueles que morreram forem ressuscitados e aqueles que ainda estão vivos forem transformados, resultando no gozo da vida eterna
e das bênçãos no reino de Deus para todo sempre. Por isso, não considerem os nossos corpos físicos nesta terra como a totalidade da nossa existência. Quando fazemos a transição para uma dimensão superior, como a quarta ou quinta dimensão, ao contrário da dimensão atual, todos nós devemos tornar-nos naqueles que desfrutarão eternamente da vida e das bênçãos na nossa pátria espiritual original. Vejamos o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, o que é que Ele vai fazer? Transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, os nossos corpos físicos, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Para participarmos em tal glória, nós devemos permanecer em Sião e devemos viver uma vida de fé que obedece plenamente aos ensinamentos de Deus e aos mandamentos da verdade. Não é verdade? Portanto, nós podemos dizer que é o tempo da ressurreição e da transformação, quando os nossos corpos humildes forem completamente transformados nos corpos gloriosos. Passemos ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vejamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará. Quem é que Deus trará com Jesus? Em sua companhia, os que dormem. São aqueles que morreram enquanto acreditavam em Jesus. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, serão ressuscitados. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Deus conteve todas estas promessas na Bíblia, e elas serão cumpridas no futuro próximo. Isto pode ser visto como momento em que os nossos corpos humildes são transformados para serem semelhantes à forma gloriosa de Cristo. Também aqui, não se diz continuamente que os nossos corpos humildes serão transformados num instante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, está escrito: assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Depois disso, estaremos para sempre com o Senhor. Então, onde é que isto vai ter lugar? Isto terá lugar no eterno reino dos seis. Portanto, a esperança da ressurreição que Ele deu é verdadeiramente uma esperança graciosa. As pessoas do mundo dizem frequentemente: quando morrer, é o fim. Mas em Cristo, nunca poderá haver tal expressão. A morte não é o fim de tudo. É apenas uma transição para outro mundo. Apenas um processo de seguir em frente. Portanto, eu acredito na vinda do reino de Deus após a morte. Nem uma única pessoa deve ser deixada para trás. Mas todos os filhos celestiais serão plenamente capazes de entrar no reino dos céus.
Deus revelou o caminho para entrar no eterno reino dos sãos inteiramente, através da verdade. Ao guardar a nova aliança, ao habitar em Sião, e ao guardar graciosamente as 7 festas anuais de Deus em 3 tempos, ao completar o Evangelho através da união e do amor, e ao seguir e guardar todos os ensinamentos de Deus, podemos dizer que todas estas obras serão cumpridas. Mais uma vez, eu exorto todos os membros da família de Sião de todo o país e do mundo, que foram batizados e entraram na verdade, a garantir que ninguém falte a cidadania do céu, para que todos possamos participar nesta promessa de Cristo. Que ninguém seja deixado para trás. Fiquemos todos de mãos dadas, aconselhando e apoiando aqueles que faltam, para que todos possamos entrar no reino dos céus. Para aqueles que se desviam do caminho, vamos dar-lhes as mãos e guiá-los de volta ao caminho certo. Que vocês e eu nos tornemos filhos celestiais, que receberão o elogio muito bem, quando o Pai regressar a esta terra. Começando com a Páscoa e as orações de jejum na festa dos pães asmos até hoje, dia da ressurreição, todos os membros da família de Sião fizeram um grande esforço para guardar as festas da primavera. Eu oro para que também durante o tempo que nos resta, a abundante bênção do Espírito Santo seja concedida a todas as famílias e a todas as igrejas, e que cada um de vós possa participar pessoalmente na bela ressurreição da vida, sendo envolvido pelas bênçãos e pela graça do Espírito Santo que Deus concede. Para nos dar essa esperança, Cristo deixou-nos a história da sua ressurreição ao ser ressuscitado da morte na madrugada há 2000 anos. Uma vez que Ele percorreu o caminho primeiro para nos despertar, para o facto de que todos podemos fazer o mesmo. No final, vocês e eu também seremos vestidos com os gloriosos corpos espirituais e não com a carne e o sangue que agora possuímos. Os nossos corpos não serão como uma larva, mas como uma cigarra ou uma libélula que deslizam vigorosa e livremente pelo céu. As ninfas de libélulas vivem na água e as ninfas de cigarras vivem no subsolo durante 7 anos. Posteriormente, quando se tornam adultas e voam pelo céu, nós as vemos agir de uma forma completamente diferente da sua aparência anterior. Mesmo dentro dos princípios desta terra, podemos compreender que tais transformações de uma forma para outra são possíveis. Deus mostrou-nos isto através das coisas deste mundo. Nós podemos estar assim agora, mas como todos nós possuiremos a forma brilhante do céu num futuro próximo, peço a todos os irmãos e irmãs em Sião que sonhem e esperem por esse futuro e ofereçam sempre glória e louvor ao Pai Celestial e Mãe Celestial. Na esperança de que encontrem graça na mensagem de hoje, eu gostaria de concluir o sermão desta tarde sobre o dia da ressurreição. Obrigado.